Boa tarde, gente. Esse é o último programa Papo na Rede 2015 que a gente está fazendo nesse dia 17 de dezembro. Dirigidos e normal, né? produzidos normal, né? pelo Daniel Choi. Ontem nós fizemos um, né? Ontem fizemos um. Esse aqui hoje é quinta. Hoje estamos no horário normal e no dia normal, quinta-feira. E nessa quinta a gente está recebendo essa tarde aqui com a gente o Rubinho Pirola, que eu particularmente vinha ouvindo falar há muito tempo. Estou tendo o prazer de conhecer. Aliás, a gente já se conheceu, né? A gente se conheceu, mas encontramos. agora a gente está tendo mais tempo e calma para poder conversar, Rubinho. Eu ouço falar do Rubinho Pirola já há uns 30 anos, né? A gente se encontrou agora, não há muito tempo também. Né? Rubinho, ele é um montão de coisa, mas sobretudo já foi missionário na Europa, já é escritor, é cartunista, já esteve envolvido em alguns movimentos importantes aqui no Brasil, na história da igreja. Ele é pai de 3 filhos literários que eu tenho aqui. Um é o Café com Deus, o outro é Final que é Saudade, e o último que ele lançou agora, a Bíblia para Curiosos. Todos eles, pelo menos os 2 primeiros, são da Geográfica Editora, e esse também. Esses 3. Os 3 são da Geográfica Editora. Rubinho, a gente estava falando sobre... você tem os seus cartoons, que é uma forma de fazer um olhar crítico sobre determinadas situações. Sem dúvida. Eu lembro que tempos atrás a gente fazia uma brincadeira que era assim, que os políticos eles ofereciam o tempo todo matéria-prima para os humoristas. Sem dúvida nenhuma. Então, o mundo religioso hoje, ele fornece muita matéria-prima, por exemplo, para quem faz cartoons. Muito mesmo. Infelizmente. Como que você... É difícil a gente falar assim da igreja evangélica, porque eu acho que é muita existem coisa, várias igrejas evangélicas. Sem dúvida nenhuma. Mas tentando fazer um olhar assim, um pouco mais generalizado, eu sei que a gente sempre corre riscos quando faz isso, essa generalização. Mas qual é o olhar que você tem, a partir da sua experiência de vida, da sua caminhada como discípulo de Jesus, de tantas coisas que você já viu acontecer na história da igreja ou das igrejas evangélicas no Brasil? Como que você percebe hoje com esse seu olhar de cartunista, mas também de crente em Jesus, de alguém que já fez missão, que está inserido na história da igreja contemporânea? Fernando, eu tenho essa visão de cartunista que eu dizia, né, é aquela visão de que enquanto está todo mundo olhando para o quadro, é aquele cara que olha para a moldura, para a teia de aranha que está ali embaixo do quadro, né, se ele está torto ou não. Uhum. E como cristão, né, eu nasci num lar evangélico. Descobri agora esses dias que o tataravô da minha mãe já era crente, já tinha filhos pastores. Uhum. Mas eu me lembro quando me dei conta, né, da graça, do evangelho da graça, lá por volta dos meus 14, 15 anos, a gente encontrava um país cristianizado pela Igreja Romana. Uhum. Ou seja, é aquilo de cheiro, já era um cheiro da essência mesmo, né, que os fez nascer e que desencantava a população. A igreja estava longe do povo. Uhum. E, de repente, nós vemos com esperança, né, a igreja que veio a igreja evangélica vem da periferia, começa a atingir a sociedade e tudo. E eu vejo que hoje nós estamos de novo repetindo o modelo antigo, ao invés de contextualizar a mensagem, né, a maioria de nós, pelo menos, tem se preocupado em massificar o dialeto, né, trazendo uma cultura, só aquele cheiro de cristianismo, mas muito longe daquilo que é a essência. Se nós crescemos tanto, onde é que estão os resultados disso no meio da sociedade? Pelo contrário, a gente vê uma sociedade cada vez mais dividida, mas, né, nesses dias, então, né, de polarização horrível, né, uma sociedade que, ao invés de ser pacificada pelo Evangelho, está
muito distante disso. Aprenderam a ser hostil, preconceituosos. Beligerante. Sem dúvida. Né? E o pior, vacinando o povo contra nós mesmos. Sim. Imunizando. Imunizando, essa é a palavra. O povo contra... Porque você chegar, e eu já tive a oportunidade de pregar, né, em lugares onde o povo não tinha nem ideia, né, do cristianismo, da essência da coisa, do evangelho, beleza, aquilo é ótimo. O cara nunca ouviu, ele não conhece Jesus, mas tampouco ele conhece os escândalos Sim. da igreja, aquilo que não é Cristo, mas que está entremeado, e para quem está de fora é tudo um bolo só. E você pregar hoje para as pessoas que estão vendo os absurdos que se faz em nome de Cristo, aí fica tudo mais difícil. Às vezes, usando, já que você falou a gente falou de estar imunizado, enfim, uma linguagem clínica, Exato. a impressão que eu tenho é que às vezes a gente tem que fazer um trabalho de combater primeiro a infecção, para depois aplicar aquilo que interessa. Na verdade, às vezes um termo que eu uso assim, alguns precisam passar por um processo de desintoxicação. Sem dúvida. Né, para trazê-lo para um mínimo de saúde normal, para aí então você inocular alguma coisa. Não, nós boa. vemos que hoje a liderança, né, de muita comunidade, os irmãos, os anciãos, os pastores, como queiramos chamar, estão gastando um tempo danado para tentar justamente fazer, cara, não é bem isso. Dizer o que não é o evangelho. O que não é o evangelho, para então começar o trabalho de discipular, de levar o cara aos rudimentos da fé, e o cara descobrir a simplicidade. A simplicidade. E vou te contar. Você voltar à simplicidade do evangelho é terrível depois que o cara já está cheio. Eu tinha uma ideia que a incredulidade tinha a ver com a ausência de credos. O cara incrédulo é aquele que não crê em nada. Não, eu não creio nisso mais. O incrédulo é aquele como que fosse uma esponja que não está vazia, seca. Ela está cheia. Mata-borrão, cheia né? do que tudo, não é. Cheia, tá entendendo? Da antítese. Então, a gente tem hoje que espremer a coisa para então encher de novo. Às vezes alguns testemunhos que eu ouço falam assim, olha, você teve uma experiência religiosa mal sucedida. Não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é outra história, né? E aí você precisa explicar para a pessoa quais foram os fenômenos que ele viveu, que são religiosos, mas não necessariamente com o evangelho. Né? E aí, de repente, a gente tem que vir escandalizar. Jesus escandalizou os judeus da época. Porque vocês imaginam, a gente fazendo um paralelo aqui grosso, mas Jesus chega num momento em que a igreja da época estava corrompida. E aí ele vem e dizendo, olha, eu não sou algo novo, eu sou, né, o que deveria ser. O que deveria ser. Que vocês não estão sendo. E começa a mostrar, e escandaliza, sem dúvida, vai assustar, vai. Qual que você acha que é a possibilidade do humor? Porque o cartoon, e você é um cartunista, Rubinho, o cartoon ele trabalha com esse elemento humano, né, que é o humor. Quais são assim as possibilidades do humor que você tenha percebido de tocar, dar um discernimento para alguém que ele numa conversa, num diálogo, numa leitura formal, ele não consegue, mas putz, naquele cartoon lá caiu uma ficha. Enfim, não só no cartoon, às vezes você tem outras... Não, o humor é uma linguagem fantástica, né? Uma ferramenta, um instrumento. Porque você pode anestesiar a pancada. Enquanto a gente vai conversando, ele está colocando alguns dos cartoons que o Rubinho já fez. Da obra do Rubinho. Pois é. Mas eu penso que o cartoon o humor tem essa capacidade de anestesiar a pancada. Às vezes, né, e vai da habilidade do cartunista, do artista, do humorista, né, que é o de você prender a atenção do sujeito, fazer o cara rir num primeiro momento, mas fazer o camarada se ver naquilo ali, né? Eu costumo dizer sempre, você chama um cara de idiota e tem uma reação.
Você pode, usando o humor, chamar o cara de idiota, ele morre de rir. Tem uma outra reação. Te abraça e tal, vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e pensa, cara, eu sou um idiota. Demora umas 3 horas. Eu sou aquele cara. Ele percebe. Ele percebe. Então, eu penso que é por aí. Você encontra isso no texto bíblico? Tem muito humor no texto bíblico? Acho demais. É. Eu acho Jesus, quando ele vem e nos diálogos e tudo, ele leva o camarada, você vê que o camarada lá pro meio da conversa que ele vai se tocando. Né? Na conversa de Jesus com o rico, o povo chama de o jovem rico, ninguém sabe se era jovem, mas vai lá. Ele leva o cara tá conversando e tal, e de repente chega naquele ponto em que Jesus podia ter matado toda a conversa. Eu vejo humor nisso. Jesus podia ser aquele cara sisudo, ele veio. Que falta para mim? Falta, meu filho, tudo. Você entrega logo essa riqueza, você é um... E Jesus não faz isso. Usando uma linguagem do mineiro, Jesus dá corda pro cara. Dá corda. Né? E ele conversa com os fariseus nessa toada. Quase que contando causos, né? Eu vejo, eu sou capaz de ver os discípulos do lado rindo. Né? Quem estava ali já partilhando com Jesus e já sabia da conversa e já começava a rir. E Jesus não fazia isso para ser maroto e tal, não, mas tinha até uma função aí didática. Eu acho que isso fazia o pessoal refletir mais e pensar do que se ele tivesse já dado a paulada na primeira e matasse a conversa. Tem 2 histórias no Antigo Testamento, principalmente, que essas me fazem ver. Para mim fica muito nítido essa coisa do amor. Uma é a do Jonas, que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar o programa. Aquela coisa de Deus fazer nascer aquela planta para depois deixar morrer. Parece uma Essas brincadeira. parábolas Assim, isso é você coisa não percebe, de humor. E a outra, rapaz, está no livro de Esther, que é quando Amã, assim, o filme dele já queimou com o rei Assuero, e ele vai falar com a Esther, ele tropeça e cai sobre a Esther, que está no divã, e o rei entra no quarto e percebe, pô, você está em cima da minha mulher, rapaz, né? E manda executar o cara na hora, tipo assim. Eu fico pensando, aquilo ali é muito humor. Parece que é um processo, um timing, né? Isso. O humorista, ele preza muito o timing da coisa, né? O timing, né? Do momento, né? Mas Jesus, quando está lá, que os fariseus vêm perguntar, escuta, né, os teus discípulos não lavam as mãos e lembra daquilo? Com que autoridade, né, João Batista, com que autoridade eles fazem o que fazem? E Jesus responde a pergunta dos caras com uma outra pergunta. Isso é altamente criativo, né? E então, com que autoridade João Batista fazia o que aparentemente tinha nada a ver ali, né? E os caras ali pensam, se a gente disser que a autoridade veio do diabo, nós estamos fritos que o povo vai cair em cima da gente. Se disser que veio de Deus, o sinédrio vai nos fritar. Nós não sabemos. Jesus, eu também não vou responder. Então, você não responde a minha, eu não vou responder a sua. A gente não consegue, por conta da religiosidade que está em nós e a que foi impregnada em nós, né? A gente não consegue imaginar Jesus rindo, né? Os discípulos se divertindo, né? Com alguma coisa, né? Mas há situações como nas situações mais tristes e graves, por exemplo, como num velório, é muito comum você ver, depois de 1 a 2 horas que você está no velório, os grupinhos se divertindo, né? Rindo, contando piada, e o morto, né? Exato. Mas nós não conseguimos ter a capacidade de imaginar Jesus nesse tipo de... Eu acho que a religião, ela mata o humor da simplicidade da fé, da espiritualidade real. Porque a espiritualidade mostra quem nós somos. E eu vou falar, ou você dá um tiro no ouvido, ou você vai rir da sua situação. Hoje, não sei se vocês viram aí o WhatsApp, essa coisa do bloqueio do WhatsApp. Falamos muito sobre as piadas que surgiram de uma tragédia de uma hora social, outra, né, da comunicação social, das redes sociais, fantásticas, geniais. Né? Essa coisa que nós brasileiros fazemos bem. Né? Ou você dá um tiro no ouvido, que um país como a gente está construindo, me desculpem, né? Ou você fica totalmente desesperançado, ou você pega e vai rir disso tudo.
e fazer piadas, né? Usa o humor como uma forma de fazer uma crítica, né? Sem dúvida. Algo que você percebe que não está de acordo com aquilo que é o bom. Sem dúvida. E agora, eu vivo assim no fio da espada, né? Porque esse senso crítico também é terrível. Porque se você não mantiver a chama da esperança no coração, aquilo que o Evangelho traz... Você corre risco de se tornar ácido e cínico. Ácido e cínico. E você perde a graça. Sim. Eu tenho alguns filósofos de cabeceira, né? Dentre eles, né, onde eu norteei muito meu trabalho, eu era apaixonado na obra deles. Um deles foi Milor Fernandes, outro foi o Enfield, né? E o Enfield, no final da vida, ele estava perdendo a graça. Ele foi se deixando dominar pela ideologia, né? A partidarização da política. E ele foi perdendo a graça. Então, ele já não fazia o humor mais leve de você rir. Ele estava direcionando demais para uma coisa só e batendo. E é um pouco aquilo que nós, cristãos, na nossa postura em sociedade, vivendo em sociedade, podemos... Você acha que em algum setor desse segmento cristão evangélico há uma tentativa de resgate da arte, não a chamada arte sacra ou a arte cristã, ou coisa, não, da arte como um instrumento tanto de aproximação quanto de ensino, de desafio? Eu acho até que a igreja precisa ser curada dessa ideia de achar que a arte só deve ser usada para propaganda. Eu acho que essa é já o subproduto do que devia ser a essência. Né? Nós aprendemos a contemplação, né, das coisas que Deus fez e a gente interagir com tudo isso. Né? Você não vê um pastor recomendando aos crentes que visitem um museu, né, que visitem uma exposição de arte. Eu penso sim que nós tínhamos de trazer mais arte para o povo do que simplesmente aquela coisa meio manjada, né, daquela dança previsível que a gente vê nas igrejas hoje, porque a nossa reforma protestante, ela foi um pouco que assassina de algumas coisas que deviam estar existindo aí ela até hoje. Ela foi eletiva na arte, né? Foi eletiva, algumas sem dúvida. Ficaram in, outras ficaram out. A música sobreviveu a tudo isso, né? Mas nós sofreu muito. Nós aprendemos que não devemos fazer imagens e tal, e adorar imagens, então matamos a escultura, matamos a pintura. Né? Eu me lembro quando eu comecei... A arquitetura mesmo, a arquitetura. Sofreu nesse sentido. Cara, eu me lembro de ter andado com o Ed Reneu Ciceronier em Lisboa, quando ele esteve lá, eu acho, pela primeira vez. Levei-o para ver o Museu dos Jerônimos. Eu lembro que lá dentro ele falou: Rubinho, onde é que a gente perdeu essa noção da grandeza de Deus e da excelência? Né? Porque você entra num espaço daquele, você é convidado a se dobrar. Não tem como, né? Não é? Não tem como. Em alguns lugares... E a arte ali era usada para a glória de Deus. Sem dúvida, né? Mas tudo isso no contexto do protestantismo foi satanizado, né? Foi, sem dúvida. Ou considerado talvez profano, nessa essa coisa de... Eu cheguei a fazer na década de 1970, eu aqui em São Paulo, no final dela, eu fazia revistas para a escola dominical, para uma denominação aqui, a igreja presbiteriana. Eu vim da igreja presbiteriana, e eu era proibido de desenhar Jesus. Tinha que ser sempre de costas. Não podia identificar Pedro, Paulo. Mas por que estilo eu não posso? Ben-Hur. Por que eu não Lembra posso? o filme Ben-Hur? Jesus aparece de frente. A sombra. Por que eu não posso fazer isso? Não, porque nós vamos estimular a idolatria. Rapaz, é tão fácil assim.
Pois é. E é só isso? É só isso. Não tem nada que nos garante. Não, né? Exato. Não, Né? Hoje, graças a Deus, já não tem. É. Mas era difícil. Nós tínhamos essa luta toda, essa satanização toda. Sim, Mas eu penso que a igreja precisa voltar. Acho que a igreja tinha que fazer mais saraus, né? Poxa. Mais exposições, né? Eu vivi em de... Portugal, fui missionário em Portugal, ficava maravilhado de ver a moçada nas igrejas fazerem saraus sarais ou saraus? Puxa, me perdoe. Saraus, né? Saraus de poesia. Não, eu que estou. Eu devaneio aqui. Mas o povo sentava ali. E não só a poesia, música, mas assim, a arte em si, né? Quer dizer, aquela irmãzinha que pinta, o outro irmão que faz coisas sem dúvida. Com manipulando, sem enfim, dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que a arte como propaganda, ela está aí. Eu fiz isso por anos, faço ainda, mas eu penso que podia. Mas é o que você falou, ela virou, nesse sentido, mais. Um instrumento mercadológico. Sem dúvida. Né? Chegou um e-mail do Arcade, lá de Teresina. Opa, terra quente, brother. Quente. Lá é calor, né? Aqui está dizendo o seguinte: boa tarde, Carlos Fernando Rubinho. No começo do ano ocorreu o atentado a Charlie Hebdo. Na opinião de vocês, como fazer o humor com uma crítica à religião e à política? Como a arte pode dialogar nesses momentos de radicalismos ideológicos, políticos e numa igreja evangélica multifacetada? Aí, a gente está tratando um pouco disso, mas respondendo mais especificamente aqui ao nosso amigo Arcade, que tem nos acompanhado já. Arcade é amigo e reprodutor dos programas. Reprodutor no Facebook. Obrigado, ele amigo. ajuda a esparramar. Obrigado, viu? Obrigado, um abração. Olha, eu sou um democrata por excelência. Eu acho que dos regimes, das possibilidades que nós temos de viver em sociedade, é o menos pior deles. Não, é o pior que tem, né? Não tem um melhor não que tem melhor, não arrumaram nada. E eu acho que nós não estamos aqui para defender. Deus não precisa de defesa. Né? Eu acho que os cristãos, muito menos, nós não temos que responder esse nível de crítica. Eu lamentei, chorei a morte, aí, mesmo porque um dos grandes cartunistas, né, da minha época faleceu nesse atentado. Né? Mas eu acho que devem ter liberdade, todos, até os malucos. Né? E não é com o cercear, o limitar a coisa. Né? É lógico que o artista cristão vai falar daquilo que está cheio o coração. Mas essa coisa do não toque ungido do Senhor e meu irmão, pelo amor de Deus. Não pode ser em nenhuma área, né? Não. Nesse ponto, eu sou protestante. Né? E a reforma nasceu da crítica mesmo. Né? Eu sei que o Danilo do Genizar já esteve aqui falando de Lutero, por exemplo. Né? Enquanto Calvino, eu acho que nunca deu um sorriso na vida. Me perdoe se estiver ouvindo a gente, né? Mas Lutero foi um bandalhoco né? Terrível. E eu creio que nós devíamos garantir, como igreja, a liberdade de todo mundo dizer e nós não vamos ser destruídos por ouvir críticas e tudo. Temos de respondê-las. Na verdade, meu filho é palhaço, né? E ele me ensina sobre isso no sentido dele. Diz, pai, o palhaço quando ele põe o nariz, né? Quando ele é palhaço, não tem limites. Eu falei assim, ele pode brincar com quem tiver na sala. Sem dúvida. Quando ele está em alguma e empresa, brinca, viu? Em alguma empresa, né, no mundo corporativo, fazendo inserções circenses, né? E às vezes o cara que contratou diz assim, Felipe, fulano e fulano é o presidente, o vice-presidente, com esses caras você não brinca. Não fala isso pra mim. Aí ele como palhaço... Tipo assim, o Felipe não, mas o Pimpão vai brincar com ele. O palhaço vai. Para mim, um dos grandes filósofos, né, do nosso tempo foi Milor Fernandes, e ele dizia que um ditador pode muito bem retocar uma foto oficial, mas ele não consegue evitar uma caricatura. Então, se você não consegue sobreviver à crítica, então você está errado. Você é o problema. Você é o problema. Você é o problema, não, e, não aliás, o que seríamos de nós se não houvessem aqueles que... Se as pessoas não tivessem, primeiro, liberdade para chegar para a gente e dizer assim, Madão,
você pisou na bola. Né? Eu acho que não é por aí. Tá entendendo? Fernandão, olha, você não foi feliz. Rubinho, nessa sua caricatura. Querido, claro. Né? E você se explicar, e você poder dizer, mas nunca fazer calar. A partir daí, né? elaborar. Exato. Me desculpem, a bancada evangélica, né, que nós temos aí, que acha que vai evangelizar o Brasil por decreto. Acho que é uma troca vamos de proibir isso, proibir aquilo. Às vezes eu não sei se é bancada ou se é cambada, cara, sinceramente. Mas... Agora, tem um cartunzinho aí, a depois gente vocês podem ver sobre indo a bancada. para o nosso tempo de finalidade, mas Nossa, a gente hoje. começou a nossa conversa antes da transmissão, que eu achei muito significativo e eu acho que era legal a gente retomar um pouco, que é o que você falou acerca da teologia da mesa, que me parece que é uma teologia que quando ela vem à prática, ela é encarnada, ela pode ser um dos fatores que resgata a vida, a alegria e a humanidade na convivência e na igreja de Jesus. Eu vivi muito isso lá no sul da Europa e no norte da Europa, duas realidades bastante distintas, em que no Reino Unido, precisamente, né, nós víamos o povo encarando a mesa como aquele lugar onde você vai para suprir a sua necessidade. Então você tomava o seu quinhão, e me perdoe os ingleses, você não vê um restaurante inglês hoje no mundo. Você vê ingleses, chefes ingleses, mas influenciados por outras culturas. Então você não tem uma culinária, não tem aquele... grifes ingleses. Não. Né? E por quê? Justamente porque com o passar do tempo, os britânicos foram perdendo a importância da mesa como um lugar de comunhão. A mesa se tornou um espaço funcional. Funcional. Eu vou ali me alimentar, porque senão eu morro e não, tal. Em Londres acabou. Você vê o cara encostado numa parede, na calçada, comendo, né? Sim, sozinho. Quanto mais insosso, e me perdoem os britânicos se estiverem me ouvindo, né? Mas quanto mais rápido, quanto mais curto o tempo para preparo, para o consumo, melhor, não importando o sabor. E aí você vem para o sul da Europa. E aí eu me lembrava da minha avó, do meu avô, dos meus pais, de fazer todo mundo assentar ao mesmo tempo, gastar tempo para preparar a comida, porque aquilo ali não era uma coisa só para encher o bucho. E aí eu me lembro da instrução paulina, quando ele prepara a igreja de Corinto para a ceia, e ele fala da ceia. Se você veio aqui para encher o seu bucho, querido, então vai ali para o canto, ou fica em casa, come, e depois você vem aqui. Porque aqui o importante é a comunhão. E aí você via no sul da Europa o povo mediterrâneo, e o árabe sabe disso muito bem, e o judeu também. O povo do Oriente, semita, né? Preparar a comida com tempo, porque aquilo ali, ele não está interessado só em satisfazer a sua necessidade fisiológica. Ele quer que você tenha gosto no que está comendo. E o valor do encontro, Ele né? quer que a pessoa diga assim, puxa, brega, que pão gostoso você fez. Meu irmão, melhor pão que eu comi na vida. E você tem prazer em ver o outro comer. E ali é um momento de você repartir quem você é. Né? Eu costumo dizer que quando nós assentamos numa mesa, nós estamos partindo da premissa da nossa necessidade, e ninguém ali está cantando galo, mas você está compartilhando aquilo que você mais precisa. Se não comer, você morre. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui é igual. E aí você não vai estar preocupado só em se servir, como em servir o outro. E aí a gente vê o tanto que Jesus premiava esses momentos, estando sempre, né? Você lê a Bíblia, ele está com o marginalizado, ele está com o religioso também, mas ele está com o marginalizado, ele está com aqueles seus, repartindo, né, as suas entranhas e partindo junto. Como é mesmo o prato predileto de Jesus? Pois é, o Paulo Júnior, um grande amigo de adolescência e tudo, ele dizia, o prato de Jesus era o convosco. O prato predileto de Jesus é o convosco. É isso que anseio muito comer de novo, com essa vocês. Páscoa com vocês. Então, esse tipo de coisa precisa ser resgatado. Eu sou um cara que gosta de vinho.
Já gostava antes de ir para a Europa, minha família é italiana, eu sou cidadão italiano. Tem português também, que é outro povo terrível, né? Que gosta de uma boa comida, um bom prato. O vinho não é para você beber. Ninguém te chama, vamos lá em casa para beber vinho. Beber, você bebe água. Mas o vinho, né, é aquela coisa de você tomar, falar, puxa, o que isso me lembra? Né? É um produto vivo, o vinho é uma coisa viva. O que isso me lembra? Que gosto tem? O que é que me remete? Quais as memórias que ele me traz? E o cara não vai beber 10 litros de vinho. É aquela coisa aos poucos. Eu costumo dizer até que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia se pede para degustar. Né? Nós degustamos o vinho e a palavra de Deus é isso. E esses momentos de comunhão têm que ser privilegiados. O filho junto com o pai junto com a mãe, e ali eles abrem o coração e eles partilham juntos, né, de momentos. Tem problema com o crente da sua igreja, chama o cara para comer na sua casa. Você está com uma quizira aí, com um irmãozinho, vai fazer um churrasco com o cara. Aliás, amado, é uma tradição nossa, né, do sul da América e tudo. Churrasco não tem jeito de você comer em 5 minutos, só tem 10 minutinhos. Não dá para comer sozinho, não dá para ser rápido. Não dá para ser rápido. Eu costumo dizer, olha, eu digo e continuo pensando assim, meu melhor momento, desde que eu era menino na igreja, era a hora da cantina. Sempre foi. É ou não é, querido? Sempre foi. Eu não lembro de sermão nenhum dos meus pastores. É um junta-panela, né? Eu me lembro das festas, eu me lembro da cantina. Você me abençoou muito. A primeira vez que eu fui à comunidade lá do Brega. No caminho. É que eu pus a cantina no meio do culto. No meio, eu falei, por aí, eu nunca tinha visto. E olha que eu rodei, né, África, né, a Europa do Leste, a Ásia Central, essas coisas, a Europa. Vamos parar para comer. Ou é no começo ou é no fim, o cara me para, né? Beleza, querido. É para entender que é a parte. Tanto quanto, né? Se não mais, eu acho. Exato, querido. Olha, a gente está no final do programa, mas se você não tem muito tempo para assistir esses 30 e poucos minutos, começa desse finalzinho, dessa última fala do Rubinho, que eu achei que foi... Não que as outras não tenham sido, mas essa acho que é preciosa demais para esse tempo, Rubinho. Que eu acho que, assim, nos remete de novo ao chamado de Jesus, que é a comunhão. Sem dúvida. Repartir a vida, olhar nos olhos, esse pastoreio recíproco, né, que a gente tem falta nas igrejas. Não, sem isso não há evangelho. A justiça que está faltando ao Brasil não vai ser estabelecida nos extremos. Não. Não é na exigência de direitos, mas é na cessão deles, é no meio que a coisa se encontra. É no encontro. É no partir do pão. É no partir do pão. Isso aí. A simplicidade do evangelho passa por aí. Rubinho, foi muito bom ter você nessa primeira vez aqui no Papo na Rede. Eu agradeço o privilégio. Tomara a gente tenha mais oportunidade de ter você. Segue o Rubinho lá no Facebook, né? O Rubinho tá lá, Rubens Pirola. Rubinho Pirola. Eu sou o Rubem. Você é o Rubem, É como né? está escrito na sua Bíblia. Rubem Pirola. Rubem. Rubinho Pirola. E aí pelas mídias e encontre os livros dele também, vale muito a pena. É isso daí. E obrigado por você ter aberto a sua tarde dessa Eu que agradeço o privilégio. Até aqui. Pessoal, esse é o último programa desse Vai dar Feliz desse Natal ano, 2015. Todo mundo, né? Feliz Natal, bom ano novo. Se Deus permitir, em 2016 a gente está de volta aqui, fazendo mais programa, mais papo. É verdade. E é isso aí. E apesar de tudo, 2015 foi um ano bom. Mas eu diria assim, já vai tarde também. E nada escapou das mãos de Deus para 2016. Vamos ficar firmes e animados. Seguimos em frente. Então é isso aí. Valeu, gente. Beijo. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.